Aqui. Você já ouviu alguma vez esse texto? João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O que os pregadores falam que é esse ladrão? Muitas vezes nós ouvimos no dia de hoje isso mesmo, sendo aplicado ao inimigo, ao diabo, ao demônio, ok. Tá totalmente errado? Não, realmente a função do diabo é isso mesmo. É roubar a nossa salvação, é destruir as famílias, é matar a sua fé. Realmente, esse é o objetivo dele. Só que Jesus Cristo não estava se referindo a Satanás nesse texto. A quem então ele está se referindo? Vamos trabalhar com contexto. Todas as lives aqui, tanto a 1, a 2, a 3 e a 4, nós aprendemos juntos que só há essas mal interpretação porque muitas vezes, não generalizando, sempre tem suas exceções, os expositores, os pregadores interpretam o texto isoladamente. E texto fora do contexto gera pretexto para deixar o povo no cabresto. Então, vamos trabalhar o texto? Vamos ler o texto? Ó, a partir do verso 1 de João 10. Olha lá, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. É salteador. O ladrão aparece aqui a primeira vez. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então tem uma porta. Quem não entra pela porta é ladrão. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ao pastor das ovelhas, o pastor abre a porta. E as ovelhas ouvem a sua voz e as chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então temos ovelhas aqui, Anderson, que ouve a voz do bom pastor. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Então o bom pastor, ele não vai atrás das ovelhas. O bom pastor vai adiante das ovelhas. E o bom pastor vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então as boas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, o pastor que está indo diante delas. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entendiam o que ele lhe dizia. Veja bem que na época já os ouvintes, no contexto original, os ouvintes que estavam com Jesus não estavam entendendo o que ele dizia. E não é diferente nos dias de hoje. Muitos também não entendem. Tomou, pois, Jesus a dizer, em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus percebeu que os ouvintes da época não estavam entendendo, Jesus já foi direto, ó. Eu sou a porta das ovelhas. Então aqueles, Amanda, que entra pela porta, quem é a porta? Jesus. Quem entra pela porta é o verdadeiro pastor. Mas os que entram por outro lado, que não seja pela porta, esses são ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entregará e sairá e achará pastagens. Então, entrou pela porta que é Jesus, Amanda, vai ser salvo e vai achar pastagens. Aí nós chegou no texto base, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então esse que não vai pela porta que é Jesus, ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Mas quem é esse? O texto não respondeu ainda. Já que nós não encontramos nos versículos anteriores quem é o ladrão, vamos para os versículos posteriores. É o versículo 11. Eu sou o bom pastor. Nós já descobrimos quem é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é o pastor. Agora a gente já descobriu aqui quem é esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Aqui Jesus Cristo não está se referindo ao demônio, mesmo que ele veio para isso. A finalidade do demônio é destruir. Mas Jesus não está falando de demônio aqui. Jesus está falando de mercenário. E o que era o mercenário no contexto original? E mercenário no contexto original era praticamente um assalariado. Mas aí alguém vai falar, então tá errado o pastor ser assalariado? Padre ser assalariado? De maneira nenhuma. Esse mercenário é aquele que trabalha apenas pelo interesse financeiro. Então eram homens empregados para cuidar das ovelhas, mas eles não cuidavam das ovelhas por amor. Eles cuidavam das ovelhas apenas pelo benefício financeiro. É muito parecido com mercenários no dia de hoje. Vamos, por exemplo, olhar para a guerra que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia. Saiu nos jornais que a Ucrânia contratou mercenários para lutar contra a Rússia. E quais são esses soldados mercenários? São aqueles que não estão lutando pela pátria, até
Até porque eles não são nem daquela pátria, daquela nação. Eles lutam pelo bolso. Então, mercenário tem uma conotação muito pejorativa. Não só na época, mas principalmente nos dias de hoje. Então, se a gente olhar para o contexto de guerra, mercenário não é nada mais, nada menos aquele que guerreia apenas pelo dinheiro. Ele não está interessado de maneira nenhuma pela pátria, pela nação. Até porque ele não é nem daquela pátria, ele não é daquela terra. É diferente de soldados nativos que lutam em defesa da pátria, são patriotas, não. E Jesus, ele abordou uma questão que já era problema na época. Na época já havia líderes gananciosos, líderes religiosos gananciosos, que pouco estavam se importando com o povo.